Ok, então o microfone é aberto, só dar um ok aqui para Fabiola. Bem-vinda, Fabiola. E estamos iniciando nesse momento, coloquei agora em gravação. E dar o bem-vindo também a todo o pessoal. Boa tarde. Obrigada por, em pleno feriado, virem aqui para a gente se unir em propósito. E para a gente começar nesse nosso propósito conjunto de aprender, vou começar como a gente já sempre faz, estabelecendo a nossa meta para esse estudo. E essa meta é a gente internalizar, quem quiser fechar os olhos para se concentrar nisso, internalizar na nossa vontade real, que é estar de volta em espírito. Então, nós agora, por escolha nossa, entregamos ao Espírito Santo o nosso sistema de aprendizagem, oferecemos os recursos que nós temos para aprender, que é esse corpo que nos serve, que é essa nossa vontade, para que o Espírito Santo faça uso. Que a mensagem que vem desse livro seja dele, é a essa que nós queremos sintonizar. Declarando isso como nossa real intenção, nós podemos voltar então agora aqui para o nosso estudo. E hoje nós estamos então iniciando o segundo capítulo, que fala da separação e da expiação. E para nós compreendermos, eu só vou dar uma alinhavada inicial para dizer que esse primeiro subtítulo do capítulo 2, ele inicia totalmente no nível 1. O que é o nível 1? Nós sabemos na metafísica do curso que o nível 2 é aquele que trata da nossa mente separada aqui no mundo da ilusão. E o nível 1 é da unicidade total com Deus, é fora é o desperto, é fora do sonho, é a realidade do céu, o nível 1. E o que Jesus começa aqui explicando, as origens da separação, é as origens da separação do nível 1. Como que se procedeu essa nossa crença de separação? Lembrando também que nesse nível 1, onde tudo é unicidade, tudo é espírito, não existe corpos. Então, quando ele fala aqui nas origens de separação, não pensem em termos de corpo, pensem em termos de espírito, em termos de pensamento, em termos do que a mente acredita. Então, como que aconteceu esse desvio do nosso pensamento, que era um em Deus, um no céu, como que ele pôde se ver separado, e a partir daí que vem a projeção, que vem o mundo físico, vem Big Bang, vem tudo mais que a gente está ciente. Então, eu quero colocar isso, que isso aqui é do nível 1, para a gente entender o que Jesus está dizendo, quando ele começa a descrever esse primeiro nível do céu. E ele diz assim, ó, estender-se é um aspecto fundamental de Deus que ele deu a seu Filho. Então é óbvio que ele já está falando em estender, é espírito, é pensamento, é amor. Jamais o corpo poderia estender-se. Então é no nível 1, a própria essência de ser amor já tem a característica de querer estender-se. Não há como não ser assim. Então, isso é um fato. Então, na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Então, estender-se é criar. E o Filho, aquela parte pós-estendido, vamos dizer assim, ela tem a mesma vontade do Pai. Deus não se separou do Filho, então a mesma vontade de estender amor, o Filho compartilha
essa mesma vontade. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. O que é a perfeição? Deus, o amor, ele é perfeito, então nada há que nos falte. Então, em espírito, nós somos plenamente criados e perfeitos. Não há nenhum vazio em ti. Então, não há nenhuma parte que nosso espírito não alcance. Devido à tua semelhança com o teu Criador, és criativo. Então, essa capacidade de criar, nós herdamos porque ela vem de Deus, do nosso Pai. Então, o Espírito se estendeu, nós somos essa extensão, nós temos essa mesma vontade. Lembrando que criar, então, não é o fazer do mundo, não é em termos materiais ou físicos, é um criar de estender amor, aumentar amor dentro do amor. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade de criar, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria através da projeção. E até a gente viu na aula passada, na quinta-feira, na última aula, o quanto todos os impulsos que nós temos agora aqui no ego, eles têm sua origem, porque nós temos essa vontade de criar. Então, a origem inicial em tudo está nisso. Então, como filhos de Deus, nós temos a mesma característica do Pai e nós não perdemos isso. E o uso impróprio da extensão, que é a projeção, ou projeção, ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias em vez da verdade. Então, quando a gente pensou separação, acreditou estar à parte, a gente sentiu um vazio, no sentido que a gente já não estava mais se experienciando com o todo. E aí, esse vazio, nós buscamos preencher com nossas próprias ideias, dizendo quem que nós somos, o que nós queremos. E esse processo, isso tudo, gente, ainda é no nível 1, no nível de mente, no nível de pensamento. Não é ainda no nível físico, é no nível de pensamento. No momento que a gente pensou separação, criou um vazio. E como é que isso começou? Então, esse processo, ele envolve os seguintes passos. Então, Jesus descreve aqui 4 crenças, ou 4 passos que nós seguimos. Um momentinho aqui. 4 passos para nos desviar da totalidade, da consciência da totalidade. Não da totalidade de fato, porque nós não deixamos a Deus, mas a nossa consciência está agora limitada. Então, como que isso aconteceu? Lá na unicidade, lá onde o céu é um só. Que crenças que surgiram nesse único pensamento que pensou separação, para ele acreditar nesse pensamento. Só vou permitir aqui para a Cleusa, bem-vinda. E o primeiro passo, nós estamos aqui no capítulo 2, Cleusa, no primeiro parágrafo, no 9. No primeiro passo, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Então, quando a gente teve aquele pensamento, e se eu fizesse algo a mais a Deus, o que isso implicou? Eu queria acrescentar a Deus, eu acreditei que eu pudesse mudar então a Deus, eu pudesse fazer algo a mais sem Ele. O segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Então, essa crença teve que estar junto nesse pacote quando eu pensei em separação, porque se Deus é a perfeição e está em tudo, e eu quero oferecer algo a mais, eu preciso acreditar que eu tenho que fazer algo separado. E se está separado, então há uma falha em Deus. Então, há um defeito em Deus. Então, eu tive que
pensar que aquela perfeição de unicidade de alguma maneira estava falha, porque eu poderia pensar algo a mais. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Então, a consciência do que eu sou, eu passo a acreditar que eu sei o que eu sou, independente de estar ainda em plena unicidade com Deus. Então, criei uma falsa ideia. Então, eu acho que eu tenho uma vontade própria, apesar que minha vontade foi feita para aumentar a minha alegria, e nisso aumentar a alegria de Deus, eu penso que eu posso fazer algo, distorcer essa vontade e fazer algo por mim mesma, para a minha vontade. E por quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Então, o que é esse criar por mim mesmo? Fazer um universo por mim mesmo, onde eu tenha vontade própria, e que isso depende da minha vontade, não depende de Deus. Vocês podem perceber também nesses 4 passos a semelhança que há neles do que o que nós chamamos de ego, esse pensamento separado. Então, o curso chama o resultado desse composto desses 4 passos como ego. Então, isso foi o deslocamento que aconteceu dentro da mente de Deus. Então, é apenas uma série de pensamentos equivocados, aos quais, pelo nosso livre-arbítrio que nós temos, nós damos realidade. E ele continua, então, essas distorções, esses 4 passos interligadas, representam um retrato do que de fato ocorreu na separação, ou seja, o desvio para o medo. Então, deixa eu só ver aqui no chat, ok. Então, isso é o que aconteceu na nossa mente. Como que Jesus sabe que isso aconteceu? Sempre lembrando assim, nós, na nossa consciência, enquanto estamos presos ao sonho, nós não estamos conscientes dos pensamentos de nós sonhadores. Quem desperta do sonho está consciente dos pensamentos do sonhador, que estão na mente. Então, Jesus está consciente dos nossos pensamentos na mente. E por isso que ele sabe que é isso que aconteceu, que é assim que aconteceu esse desvio da unicidade de Deus para a nossa consciência separada. Isso aqui é metafísico, é bastante abstrato, mas no final a gente vai ver como que nós podemos integrar isso ao nosso perdão, como que isso vai ajudar a trazer a lógica para o nosso perdão, o convencimento do tomador de decisões. Então, por isso que Jesus ensina isso. Não seria necessário saber, mas ajuda a nós nos convencermos de que o perdão é a única coisa que faz sentido nesse mundo. E faz sentido porque, então, esse desvio para o medo, isso que nós acreditamos, é apenas um retrato que é o efeito de alguns equívocos mentais desses 4 passos. Então, nada disso, esses 4 pensamentos, ou o resultado disso, nada disso existia antes da separação, nem de fato existe agora. Então, aqui de novo, Jesus é muito explícito, não há mundo. Existe um sonho, uma projeção do mundo que para quem está preso no sonho parece real, mas não existe mundo. Então, o que aconteceu foi esse desvio delusório. Então, existe uma ilusão de mundo. Tudo que Deus criou é como Ele. Então, como que poderíamos pensar separação, distorcer um pensamento de Deus, acreditar que eu posso fazer algo, acreditar que eu posso ter vontade própria, se
tudo que existe é o que Deus criou como Ele. Então aqui está a lógica que nos arremete ao perdão. Por que eu devo perdoar o que eu vejo aqui? Porque não é real, porque é só uma projeção ilusória que eu tive a partir do momento que eu me identifiquei com um pensamento faltoso. A extensão, como foi compreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Então, aquele estado de graça que é um espírito, as crianças de Deus, os filhos de Deus, têm como Pai. Sua fonte real é interna. Então, essa radiância está dentro do espírito, não é alcançável por nada externo. E isso é tão verdadeiro em relação ao filho, quanto em relação ao pai. Então, a força, a radiância, o estado de graça, o amor que há dentro do espírito, é o mesmo que está no filho e está no pai. Vale para os dois. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do filho por Deus, né, tanto a nós que fomos criados por Deus, quanto as criações do filho quando a sua mente está curada. Então, quando nós estamos na mente servindo ao Espírito, o que nós pensamos, o produto desse pensamento tem o mesmo estado de graça do amor do Pai. É o mesmo amor que é do Pai. As nossas criações também são imbuídas disso. Isso requer que Deus tenha dotado o Filho com livre arbítrio, porque toda a criação amorosa é dada livremente e em linha contínua, na qual todos os aspectos são da mesma ordem. Então, tudo que é criado do amor, pelo amor, permanece em amor. É impossível desviar para o medo o que vem do amor, a não ser em ilusão. Então, a criação, o que é a criação? É estender esse amor. E esse amor só consegue criar igual a si mesmo. O amor não consegue fazer ódio. Então, quando que surgiu a ideia de ódio nossa? Quando pensamos que distorcemos o amor. Antes disso, foi impossível. Então, nós temos o livre-arbítrio para criar como Deus cria. Deus só dá amor. Nós somos plenamente livres para amar e amar plenamente e estender só amor. Para a nossa alegria. Nós fomos agraciados com esse dom de Deus para a nossa alegria. Para nós também sermos felizes através desse processo de extensão de amor. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente na qual nada era necessário. Então, aqui a metáfora do jardim do Éden, o que Jesus está dizendo? Que quando nós estávamos plenos do amor, não havia necessidade de nada. Então, como nós pensamos em termos materiais, a nossa mente não consegue pensar muito em termos abstratos, é difícil pensar em termos de amor. Então, vamos traduzir isso para uma metáfora. Então, no Jardim do Éden, antes da ideia de que Adão tenha pecado, ele não tinha necessidade nenhuma. Por que ele não tinha? Porque ele tinha tudo que ele necessitava. Não havia necessidade. Então, assim, o amor. Não há necessidade, porque tudo que o amor pensa, ele estende. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo que ouviu não era verdade. Então, o que ele ouviu? Que ele se tornaria igual a Deus se ele comesse do fruto do bem e do mal. Ele teria o conhecimento de Deus. Então, esta é a metáfora da mentira. É impossível existir o bem e o mal, só havia o bem. E mesmo que comesse era impossível, então, haver a possibilidade de comer do fruto do mal, porque o amor não criaria uma árvore, né, uma possibilidade de existir o mal. Então, o que aconteceu?
aquela crença da separação, né? As mentiras da serpente. O ego que já era aquele pensamento separado para se auto-perpetuar, distorceu já até para sentir no Jardim do Éden, para se sentir num reino próprio, ele já havia distorcido os pensamentos de Deus. E assim Adão pôde acreditar que ele pecou, que ele comeu do fruto proibido. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Então não adianta agora também apontar um dedo e dizer: puxa, Adão, como é que tu pode fazer isso comigo? Como é que tu pode lá pensar separação se eu estou fazendo isso nesse momento? Ou, se eu não estivesse pensando isso, eu não poderia estar me experienciando num mundo fora do reino de Deus. Então, por isso que Jesus quer dizer aqui, nós precisamos livremente escolher parar de acreditar nessa mentira. Aquela mentira que o Adão acreditou, nós também acreditamos agora, nesse momento. Por isso que ainda nos experienciamos fora da mente de Deus, embora que isso não seja real. Então, o que nós estamos acreditando? Numa mentira, tal quanto Adão acreditou. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. Então, o que pode desaparecer? O mundo ilusório, a nossa crença falsa de que nós separamos de Deus. Isso pode desaparecer num único instante, no momento que a gente parar de acreditar nisso. O que é visto em sonhos parece muito real. Aqui Jesus descrevendo a nossa condição. É claro que para nós esse mundo aqui é real na nossa experiência. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há em parte alguma referência ao seu despertar. Então, nós também caímos em sono, nós éramos juntos com Adão e ainda não despertamos desse sono. Então, aquele sonho que tivemos de separação, nós o estamos experienciando até hoje. O mundo ainda não experienciou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta, ou então em sua totalidade. Partes ou aspectos já o conseguiram, que é o de Jesus e todos os demais despertos já, todos os iluminados. Esses são os que já fizeram a sua parte, mas como todo, como mundo, nós ainda estamos sonhando. Então, eles também, embora que eles não precisem mais fazer nada, mas eles também ainda fazem parte do sonho, porque o sonho ainda não foi desfeito. Porque cada um precisa fazer a sua parte. E, em última instância, vai fazer. Tal renascimento, então esse despertar, tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou a criar equivocadamente. Então, enquanto for atraente para nós permanecermos com os nossos pensamentos presos à parte equivocada da mente, ou sob o jugo do ego, enquanto isso for atraente para nós, o mundo não pode despertar. Porque nós somos livres para acreditar no que quisermos. Nós podemos então seguir com o Espírito Santo e com o ego. E enquanto nós estiver com o ego, nós vamos, ao invés de criar, nós vamos projetar. E essa projeção sempre é dual. Ela tanto pode ser amorosa, mas no outro extremo ela fere, porque ela é dual. E tudo que é dual tem alto e baixo, tem um extremo, tem outro, tem amor e dor no outro extremo. Então, enquanto tivermos com um sistema que acredita em duas possibilidades, nós vamos estar no conflito. Só o Espírito Santo que acredita e que pensa só com amor é que é único
suficiente para ser totalmente íntegro, para ser só amor. Então, só com o Espírito Santo. E voltando então a falar que enquanto estivermos no ego, nós vamos projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu Espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Então, livre-arbítrio, aqui no mundo, significa quando que eu quero despertar para a minha função de amor, de amar, de estender amor. Porque é isso que me faz feliz. Nada dentro do conflito do ego pode me trazer a real felicidade. O ego, ele engana, ele faz parecer, através do prazer, ele faz parecer que ele está dando alegrias. Mas, na verdade, isso tudo faz parte do mesmo engano. Então, nós somos livres para criar em amor. Se nós escolher não fazer assim, nós simplesmente estagnamos essa parte criativa e ela fica aguardando para quando nós estivermos prontos para aceitar novamente, nos voltar a sermos um com esse amor, a agir só com esse amor, a agir só com a mente certa, só com o Espírito Santo. Então, esta é a nossa escolha. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente não podes, nem tens sido capaz de fazer isso. Então aqui está a base real para escapares do medo. Então alguém dentro do sistema do ego, nós ainda podemos dizer, tá, mas até que não está tão ruim, eu quero continuar no ego. Tudo bem, nós somos livres para continuar no engano, mas nós, uma vez que estamos no ego, nós não estamos livres do medo, porque o ego é o sistema oposto ao amor. Então, nós podemos escolher com quem que nós queremos estar, mas nós não podemos escolher os efeitos de com quem que nós estamos, os efeitos que ele vai nos dar. Então, não existe nada de pecador ou de ser castigado por pensarmos com ego. Mas é impossível nós experienciar da alegria da extensão do amor dentro do ego. Então, é impossível continuar no ego e não sentir medo. Então, porque o medo, ele vem como efeito secundário, natural de pensar oposição a amor. Então, nós não podemos ter duas coisas, ego e alegria, ego e amor. Nós até podemos, se somos teimosos o suficiente, podemos continuar no ego, tudo bem. Mas isso significa ao custo de continuarmos dentro de um sistema de medo. Então, nada que a gente vá fazer dentro do ego para reduzir o medo, para tornar o ego um pouco mais tragável, um pouco mais tolerável, vai funcionar definitivamente. Então, o que a gente fizer pelo ego vai, em alguns momentos, até parecer uma melhora. Mas o sistema do medo continua por detrás. Por que isso? Porque tudo que nos traz medo aqui no ego, como ele diz aqui, em última instância, ele pode ser reduzido, ele pode ser rastreado até aquele instante da crença de separação de Deus. Então, é lá que se inicia o medo, porque nós acreditamos numa irrealidade. Nós acreditamos que nós separamos de Deus e todos os medos, seja medo de saúde, seja medo de escassez de dinheiro, de velhice, de medo do futuro dos filhos, não importa o que seja o medo, a forma física que o medo tome, ou a forma que ele se apresenta. Todo medo
ele pode ser rastreado, o início dele, a causa inicial. Então, a materialização é isso que eu percebo aqui no mundo físico. Mas a causa inicial é porque eu acredito que eu usurpei do poder de Deus de me autocriar. Roubei o poder de Deus, o poder de vida. Eu penso que eu tenho uma vida separada aqui, dentro de um corpo, mas o único doador de vida é Deus. Então, eu tirei de Deus. Por mais que o ego diga que Deus me fez separado, não faz sentido, porque ideias não deixam sua fonte. Deus jamais poderia nos fazer separados, como o físico quer comprovar. No físico, né, como mãe, eu sou separado do físico do meu filho. Então o ego usa isso como argumento. Só que o espírito, ele é ilimitado, ele não tem separação. Então, e já que a criação do amor é num estado, num nível de espírito, então tudo que o espírito cria é ainda parte dele. Então, o medo vem que nós usurpamos esse poder de vida de Deus para ter nossa própria vida. Nós usurpamos isso. Então, todos os medos do mundo aqui, não importa a forma que seja, no perdão verdadeiro, se por um instante eu reconhecer que sim, estou com medo, mas que a causa desse medo não é aquilo que está apresentando aqui no mundo. Porque, como diz aqui, deixa eu só ler aqui quem colocou. Então, eu acredito que Deus é falível, já que tenho a capacidade de roubar dele o seu poder, exatamente lá naquele princípio que Deus é falível. Eu o roubei dele. E isso causa agora o medo de Deus. E todas as formas de medo do mundo físico, não importa qual medo seja, cada um pode descrever 1000 medos diferentes um do outro. Cada um pode ter sua própria experiência de medo. A origem dele está nesse pensamento. Então, se eu captar isso e no instante santo do perdão, eu for a esse pensamento, admitir que eu tenho esse pensamento, que eu usurpei de Deus esse poder, e entregar esse pensamento ao Espírito Santo, para que ele o corrija por mim, o perdão está feito. E a partir daí, como que as coisas aqui no mundo físico vão se desenvolver após esse perdão, isso é com os milagres, isso é com o Espírito Santo. Isso a mentalidade milagrosa vai produzir. Isso já não cabe a nós, mas nós vamos ter testemunhos de que a mente ainda é una com Deus. Nós vamos ter testemunhos desse perdão. E o testemunho maior, a prova maior, é a paz do espírito, a paz na mente. Quando a paz na mente vem, independente do que aconteça aqui, onde é que fica o medo se eu tiver em paz na mente? Vocês veem que o medo, ele perde totalmente a força diante da paz. Então, o medo, ele é o oposto da paz. Então, por isso que esse curso funciona, mas ele funciona no nível mental. Por isso que é um curso da mente. Aqui no mundo físico, ele tem efeitos disso. E por isso que, trabalhando mentalmente dessa forma, nós nos tornamos naturalmente trabalhadores em milagre. Por isso que isso aqui se chama um curso em milagres. Um curso em trabalhar todas as situações na mente, levar ao Espírito Santo a sua origem na mente e permitir que o resto siga por efeito secundário natural a essa cura da mente. Isso vai acontecer naturalmente fora do nosso controle. Aí já é o Cristo que controla isso. Porque as coisas sem importância, que são as coisas físicas, o Cristo controla desde que a gente coloque nossos pensamentos sob a orientação do Espírito Santo. Então, seguindo aqui, o escape do medo, né, é efetuado pela tua aceitação da expiação,
que faz com que sejas capaz de reconhecer os teus erros, que os teus erros realmente nunca ocorreram. Então, todos os erros do mundo pelos quais a gente pode se culpar tanto, eles meramente são um reflexo que vieram por eu acreditar no primeiro erro. Se eu levar o primeiro erro, que é a crença da separação de Deus, ao Espírito Santo para que ele o corrija, esse erro, ao ser desfeito, todos os efeitos também se desfazem e o medo desaparece. Então, a expiação, aceitar a expiação, é aceitar o pensamento do Espírito Santo de que a separação de Deus é impossível. Então, isso desfaz o ego. Então, expiar é desfazer a crença falsa de que nós nos separamos de Deus. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Então, só depois que nós passamos a acreditar na mente que nós nos separamos de Deus e aí nos projetamos para fora, para dentro de um sonho, só aí que a gente pôde ter esses pesadelos e dá para chamar esse mundo de pesadelo. Porque, apesar de ter momentos bons, quem está com os olhos atentos pode saber que é impossível que esse mundo seja uma réplica perfeita de amor. Porque tudo aqui vem para morrer, tudo aqui sofre, tudo aqui é mutável. Então, se foi Deus que colocou Adão em sono profundo? Não. Ele mesmo, para fugir da ideia de que ele separou-se de Deus, ele se projetou em consciência para fora. Então, ele se colocou em um estado impossível. E esse estado impossível nós chamamos de sonho. Então, ele, no seu medo, para fugir de Deus, seria assim, acordado, então Deus está ali. Então eu vou dormir, vou sonhar, porque no sonho Deus não entra. Deus não entra mesmo, mas eu também não entro, eu só penso que entro. Mas então, na verdade, Adão, depois então de experienciar isso, aí veio os pesadelos. Então, nós, enquanto dormirmos, nós podemos experienciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Que nem alguém tá sonhando, está se debatendo e a gente vai lá abruptamente acordar ele, o que vai acontecer? Vai levar um tabefe, porque ele acha que a pessoa que está acordando, ela faz parte do sonho. Então, nós ainda temos medo de Deus, da luz de Deus, medo do Espírito Santo, porque nós pensamos que está dentro do sonho. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, no qual já não mais se confere realidade. Então, nós hoje podemos ainda ter medo do espírito, podemos preferir o material. Por quê? Porque nós achamos que o espírito está no material, e aí temos medo. Mas no momento que o perdão for tirar toda a culpa, nós não teremos mais medo de nada. E sem medo, nós estaremos prontos para dar as boas-vindas ao Espírito, porque o Espírito é só amor. O Espírito não tem como castigar. Então, essa liberação não depende de ilusões. Então, esse despertar não depende do sonho. Depende da ajuda que vem de fora do sonho. E o conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. E quem detém esse conhecimento, então, que ilumina a minha mente, que eu sou só amor? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele que detém isso, e ele nos prova que nós ainda somos livres. Nós podemos transitar plenamente no amor de Deus, no Espírito tal como nós somos. Não há nada a temer. Qualquer que sejam as mentiras em que possas acreditar,
não concernem ao milagre, que pode curar qualquer uma da mesma facilidade. Então, há pouco eu falei que quando a gente se volta ao estado do Espírito Santo, a cura das coisas físicas aqui vem por efeito automático. Então, vem por milagres. E o milagre, ele não olha o grau de mentira no qual eu acreditei. Ele não tem graduação. Como ele diz aqui, ele não faz distinções entre percepções equivocadas. Não existe grande ou pequena. Para o Espírito Santo, equívoco é irreal. Não importa o tamanho. Então, a única coisa que concerne a ele, né, ao milagre, é distinguir a verdade de um lado e de outro o erro. Então, é assim que o milagre funciona, é assim que o Espírito Santo funciona. Aquilo que está de acordo com o amor, que é a extensão de amor, que reflete amor, ele coloca na balança no lado da verdade. Aquilo que é oposição ao amor, aquilo que vem do medo, ele coloca no outro lado, lá no balanço do erro. Então, ele faz essa distinção do errado e daquilo que ainda é real. Alguns milagres podem aparentar maior magnitude que outros. Para o mundo físico, onde tudo tem a ver com tamanho, então para nós ainda parece que certas coisas são maiores que outras. Mas lembra-te do primeiro princípio desse curso. Não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Né? Todas as expressões do amor são máximas. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Então, nós, o ser que nós somos, como uma mente criada por Deus para servir ao Espírito, nós somos perfeitamente intocáveis por qualquer coisa que o ego jogue para nós. A nossa mente é perfeitamente intocável por qualquer pensamento de medo que venha aflorar no nosso pensamento, se nós assim o permitirmos. Então, vou até repetir, na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. E tudo que não é amor é falta de amor. Tudo que nos fere é falta de amor. Mas, na realidade, isso não pode nos tocar. E essas faltas de amor, ele continua aqui, essas podem vir de ti e de outros, né? Podem vir de todas as pessoas, de ti para os outros, eu posso projetar isso nos outros, e dos outros para ti. Outros podem projetar para mim. Não importa. Todas são igualmente intocáveis ao nosso real ser, intocável ao amor. A paz é um atributo em ti. Então, nada que venha de fora, ou do ego, ou da ausência de amor, pode nos tocar. Por quê? Por que não pode tocar a paz? Porque a paz está em mim. A paz não está lá fora. A paz, ela me foi dada por Deus. Ela faz parte da mente de Deus. Então, a paz é algo que está intocado dentro de mim. Se eu, novamente, assim o permitir, se eu assim acessar a paz. Então, não podes achá-la do lado de fora. Né? A paz não pode estar em nada que o ego diga. O ego diz que a paz está na segurança, está nos prazeres, está na bem-aventurança, está na fartura, está no corpo. Nada externo pode me dar a paz, porque a paz é um atributo interno que me foi dado no momento da criação. A enfermidade é alguma forma de busca externa. Então, o ego, para se opor a Deus, para fazer algo diferente de Deus, se Deus é a paz, ele fez a oposição. E nisso foi feita a enfermidade. Mas para nós experienciar a enfermidade, ele até criou o herói do sonho, que é o corpo.
Então, através do sonho, do corpo, agora se materializa aquela busca externa da enfermidade, aquela busca de ser algo além do amor, o diferente do amor. Então, isso está na mente, e quando a mente se identifica com isso, ela está enferma, e o corpo apenas obedece aos ditames da mente. O corpo não pensa. Se a mente pensa em enfermidade, se a mente pensa a morte, o corpo vai representar. Assim como também, como ele diz, a saúde é paz interior. Então, a paz faz parte de nós. Se a mente pensar paz, essa paz vai se refletir para fora, independente de qualquer estado externo. Então, nada externo poderá nos afetar. Então, um corpo projetado pelo ego de forma doente não pode afetar a minha paz se eu estou com meus pensamentos voltados e unificados ao Espírito Santo, voltados ao amor. Pelo contrário, até o corpo segue essa linha também, e se eu não tiver medo de cura, o corpo obedecerá até a essa cura, porque vai refletir o estado de paz. Mas aqui o ponto alto, então, é esse, que saúde, quando Jesus fala, ele não está falando de saúde física. Isso é efeito da saúde. Ele está falando, saúde é ser a mente tranquila, ter a mente saudável. E a mente saudável é aquela que segue ao Espírito Santo e não ao ego. O ego, então, é como um câncer, como uma doença, como aquele pensamento canceroso que se introduziu na unicidade de Deus. E quem segue esse pensamento, então, este é o enfermo. E a saúde é aquele que segue os pensamentos do Espírito Santo. E essa paz interior, ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor dos outros. Então, aqui é assim que agem os milagres, é assim que age o perdão. Aqui que está a razão de por que o perdão verdadeiro funciona, ou por que os milagres funcionam, que no fim são sinônimos. Por quê? Porque o estado de paz interno, quando é acessado, quando nós permitimos ir ao Espírito Santo e se vivenciar o estado de paz interno, nós nos tornamos imperturbáveis pela falta de amor externo. Nada que o ego tenha projetado e ainda precisa de correção lá, né, da parte de quem projeta, pode afetar a quem está em paz. Assim como a pregação na cruz não afetou mais a Jesus, porque a sua mente estava curada e ele não teve dor nenhuma. Assim, nada pode afetar a nossa paz se nós estivermos no estado mental de paz. E através desse estado mental, da aceitação, então, desse estado mental, todas as condições resultantes da falta de amor dos outros são corrigidas. Então, aí que entra os milagres. Aquilo que o outro, sem estar consciente, mas fez pelo ego para nos ferir, o milagre, ele tem o poder de anular, de eliminar totalmente os seus efeitos. Então, é por aqui que o perdão funciona, é por aqui que o milagre funciona. Então, tudo isso se refere a um estado mental. O físico, só para repetir mais uma vez, acompanha o estado mental. Enquanto o estado mental for confuso, o físico vai parecer estar confuso. À medida que vai clareando o estado mental e a gente vai experienciando da paz, isso começa a fazer sentido e a gente se torna naturalmente um trabalhador de milagres sem fazer nada, só pelo fato de estar na paz. Então, as origens da separação, o que Jesus tinha para nos ensinar é isso. Deixa eu só
ler aqui a colocação do chat. Do Kendi. Fui ensinado que se eu fizer algo errado por conta da lei do karma, essa ação irá retornar para mim. Pelo que estou entendendo no curso, se eu me perdoar, entregar todos os pecados acumulados, esse retorno não irá ocorrer porque ele nunca existiu. Está correto o raciocínio? Perfeito, é isso mesmo. No momento que nós nos perdoarmos pelo que nós não fizemos, era só uma crença. Não é real que nós nos separamos de Deus. Então, tudo que veio do pós-pensar separar de Deus também não é real. É só uma crença. Quando essa crença é desfeita, não existe mais karma. Então, poderíamos até traduzir aqui nessa última frase, de todos os karmas são desfeitos no momento que nós aceitarmos a correção do Espírito Santo para nosso pensamento. E isso sobre o estado mental é muito libertador. É verdade, não só é muito, como é a única e é a total liberdade, a única e a total libertação, porque nós ainda somos espírito. Os animais e plantas também estão sonhando e assim retornarão a Deus? Os animais e plantas, eles fazem, como é que eu vou colocar isso? Eles, um pensamento pensou separação e fragmentou. Os animais e plantas, eles são então a parte que nós projetamos para fora de nós. No momento que nós retornarmos à consciência, aquela essência de vida que se manifestou neles volta também. Porque a essência de vida é só amor. Por detrás do que parece ser um cachorrinho ou uma árvore, ainda existe um pensamento de amor, como em nós. E isso retornará ao espírito. Então, não há falta de nada. Nada que tem aqui no mundo vai faltar em nossa consciência de céu. E isso se torna, então, criação. O Espírito Santo cuida disso. Então, nós já estamos na nossa interação, porque nós já completamos, então, as origens da separação. Só ressaltando novamente, então, que Jesus explicou aqui como que ela aconteceu na mente. E lembrando que o Big Bang, o mundo físico, é um efeito do pós-acreditar essa separação. Então, isso tudo estava no nível 1, como que chegou no nível 2. Depois, quinta-feira, nós vamos estudar, então, a expiação como defesa, que a expiação é aceitar. Então, como agora aceitar esse pensamento de amor para nos defender dentro da nossa insanidade aqui, de que estamos separados de Deus. Alguém quer colocar mais alguma coisa ou abrir o microfone? Algum comentário? Alguma dúvida? Andréia, gratidão, Inge, maravilhosos ensinamentos. Amei. A dádiva da compreensão do que foi dado aqui hoje é do Espírito Santo. Então, por isso que no início eu sempre coloco a meta, porque o ego não compreende isso. Mas tem uma parte dentro de nós, que é aquela parte que ainda está unida ao Espírito Santo, e ela compreende isso. E ela se alegra com isso. E o nosso tomador de decisões exulta junto com essa alegria. Por isso que, apesar de poder parecer difícil, o curso ele nos traz uma enorme alegria no seu senso de liberação. Inge, você me ouve? Sim, estou ouvindo. Eu acho que já fiz essa pergunta para a Suzy uma vez, e talvez esse momento seja propício, né? Na realidade, eu sempre fico em dúvida. A princípio, nós percebemos já uma ilusão e vamos continuar nela, no sentido de que eu posso estar nela, mas sabendo que é ilusão. Né? Isso, um processo. Estou no processo de desfazer. Isso. A gente sabe que estamos no processo.
Um curso como esse, Ing, que se cai na mão, por exemplo, de um jovem, que nós hoje, a sociedade hoje, está criando muitos jovens que, de alguma forma, também eles entendem isso, mas eles entendem, isso aqui não tem sentido, né? Esse mundo não tem sentido, eu vou fazer o quê para quê? Eu vou trabalhar para quê? Eu vou me estressar para quê? Eu vou fazer um monte de coisa para quê? Eu não quero fazer nada. Então, se um curso como esse cai na mão de um jovem desse, e ele diz o seguinte, então se nada tem sentido, para que eu vou ficar aqui? Eu vou morrer, ou eu vou me suicidar. Em algumas questões de suicídio, a gente vê muito isso. Morri, deixei carta, porque eu não vi sentido no mundo, nesse mundo aqui. Como é que é essa questão para um jovem que possa pensar numa coisa dessa, assim? O que seria? A ideia suicida, né? A ideia suicida seria uma solução mal adaptada do ego para o impulso de voltar a ser quem somos. Então, ele já tem a consciência que ele não é esse ser que ele vivencia aqui. Mas ele também não tem ainda a abertura de ir ao Espírito Santo, seja por resistência, seja porque ele ainda acredita que ele é um ser à parte, ele é individual, ele que sabe. Então, ele tem esse impulso de querer voltar ao céu, mas usa de forma totalmente distorcida. Então, ele acaba se aprisionando mais ainda, ao invés de se liberar. Entendi. Como é que a gente pode fazer isso? Ajudá-lo? Em pensamento, fazendo o nosso papel de liberar. Por quê? Porque a gangorra dos pensamentos que acreditam no Espírito Santo fica mais elevada quando a gente passa para esse lado do que aquela do ego. Então, a melhor maneira é nós liberar ele mentalmente, porque nós concordamos lá na mente que ele era um ser separado de nós. Por isso que ele nasceu num corpo separado. No momento que a gente aceita para si a expiação de que eu ainda sou um com ele, na mente dele, aquela ideia já fica mais enfraquecida. Entendi. Agora, se no mundo físico há algo que ele já está pronto para aprender ou não, se eu estou na minha mente certa e estou com o Espírito Santo, certamente o Espírito Santo vai inspirar para fazê-lo. Ou para não dizer nada, para só fazer. Aí a gente se torna aquele trabalhador de milagres. A gente volta para a mente certa e a inspiração vai nos dizer o que é o mais adequado. Talvez tenha algo que eu possa fazer para tirar ele dessa ideia equivocada de simplesmente acabar consigo e se aprisionar mais ainda. Enfim, aí já cabe a nós confiar no Espírito Santo que ele vai dirigir nossos pensamentos. Entendi. Valeu. Certo. Vou seguir aqui. Sim. Quem é Isabela? Eu ainda não entendi essa questão do Jardim do Éden, né? Se, por exemplo, eu sei que é uma metáfora, mas esse estado que ele estava lá com o pai, ele ainda tinha terra, água, animais, ou tipo assim, quando a gente morre, sai dessa ilusão, a gente vai para esse tal desse jeito, Jardim do Éden, ou simplesmente volta para cá, mas continua com o pensamento certo, o sonho, entendendo o que eu tô querendo dizer? O sonho é isso. Ou é só um estado de consciência mesmo e pronto, e tá feliz? A morte ainda é uma solução mal adaptada dentro do sonho. Ela não te tira do sonho. Então, ela vai continuar com suas etapas entre vidas e outras vidas, mas ainda é o mesmo sonho. E o renascimento vem do despertar do sonho. Então, a morte não traz despertar. O que traz o despertar é eu estar aqui com os meus pensamentos e aprender a seguir ao Espírito Santo. E a oportunidade de aprender isso sempre é no agora, nunca é no futuro. Nem foi no passado. Então quer dizer que a gente sempre vai continuar aqui, seria isso? Até despertar. Mas você falou que assim, que traz o despertar, a gente sempre continuar aqui. Aí depois que despertar, vai para onde, então?
Para a consciência do espírito, você ainda está pensando em um despertar físico. Ah, tá. Mas a consciência do espírito não tem um local, uma Não, forma. ela é totalmente abstrata. Por isso que nós Entendi. ainda temos dificuldade de compreendê-la e precisamos dos testemunhos do amor e dos milagres que funcionam sem forma física para comprovar que aquilo que não enxergamos é mais real do que o que nós vemos. Nós vemos o mundo físico, para nós é real. O espírito, o amor é real, mas nós não enxergamos. Então, nós achamos que ele não existe. Então, dentro do sonho, nós não compreendemos isso conscientemente. Mas tem uma parte em nós que compreende, por isso que estamos aqui. Entendi, obrigada. Só vou ler aqui, que a Juliana colocou: eu me perdoo ou eu entrego para o Espírito Santo perdoar. Lembrando que perdoar é desfazer, então, na verdade, quem faz o desfazer é o Espírito Santo. Mas ele não faz contra a minha vontade, né, Juliana? Então, eu levo o meu pensamento, eu assumo que eu tenho esse pensamento, que precisa ser desfeito porque está equivocado, e eu entrego, largo ele para o Espírito Santo. E o Espírito Santo que faz a substituição desse pensamento, tira o equívoco dele. E a Adriana colocou: não entendo bem o que são as criações de Deus, citadas no parágrafo 1, número 2. Vamos ver aqui, 1, 2. Criações de Deus, de novo, no físico é difícil de entender porque elas são invisíveis para nós no físico, mas é a extensão de amor. Ingrid, me fizeram essa pergunta, eu já escutei em algum lugar da explicação, mas eu não me ative, e não é tão relevante para mim, pessoalmente, tá? Mas eu não soube responder, que é a questão de que Deus realmente não criou esse mundo, e por que, se ele não criou esse mundo, houve um reflexo, na verdade, o Espírito Santo foi enviado dentro do sonho para ajudar a gente a sair desse sonho, com o despertar da nossa consciência, né? E eu queria entender como que funciona. A experiência que eu estou tendo do curso, ela abrange muito mais, né? Eu não me ligo tanto nessas questões, mas foi feita essa pergunta e eu achei que tem uma certa coerência. Lógica nisso, sim. É uma lógica. Sim, assim, ó, o mundo, então, não é real, ele não aconteceu. Por que Deus deu a sua resposta? Não foi a resposta que o ego queria. O ego queria a resposta de que Deus dissesse que nós nos separamos. O que Deus fez? Ele deu a resposta com um sistema de pensamento que diga que é impossível separar de Deus. Por que Deus deu essa resposta? Porque a separação não aconteceu, mas Deus viu que o seu amor não estava mais passando por aquele canal, por aquele pensamento, estava esbarrando. Então, como Jesus diz metaforicamente, Deus viu: minhas crianças estão dormindo, preciso despertá-las. Então, aconteceu esse mundo? Não, de fato não aconteceu. Mas o sonho de um mundo aconteceu, e para esse sonho, Deus deu a resposta do Espírito Santo, que é a incapacidade de perder totalmente a conexão com Deus. Então, mesmo sonhando, mesmo não estando cientes, nós ainda estamos em Deus e tem uma parte em nós que sabe disso, que é o Espírito Santo. Então, por isso que ele deu a resposta sem dar realidade. O ego adoraria que tivesse dado uma resposta por ter sido real. Deus deu uma resposta sem tornar real. Perfeito. Ok, gratidão. Deixa eu ver aqui mais. Ao suicida, ler a questão 24, existe reencarnação? Parágrafo 6. Jesus fala diretamente também o suicida. Então, para ver que quando nós falamos, que nem na aula passada, os impulsos, até o impulso do suicida, ele em sua origem, né,
Ele tem um fundo de verdade, só que ele está totalmente enganado sobre essa verdade. Ele a interpreta totalmente equivocado. Então, ele precisa, como diz o doente, precisa de remédio e não de condenação. Então, o suicida ele se vê na ausência de amor e ele precisa de amor e não de ser condenado pelo ato que ele fez. Alguém tem mais alguma colocação? Senão deu aqui já nosso tempo, 1h04. Eu vou desligar então aqui a gravação, agradecendo, né, a participação de vocês, agradecendo a Jesus, ao Espírito Santo, por trazerem para nós, então, a compreensão do que Jesus coloca no livro.